Paz do Senhor. Amém. É duro a gente fazer uma oração e saber que o caminhão ele só tá sem freio, ladeira abaixo, né? Mas a gente tem que orar, né? Deus manda orar e a gente ora, né? É que nem orar pela paz em Jerusalém, né? A gente sabe que não vai ter nunca, né? Mas Ele manda orar e a gente ora, né? Estamos trabalhando o catecismo. Liga a luz para mim, por favor. Nós estamos trabalhando o catecismo de Westminster, a pergunta número 8. Na pergunta número 7, nós perguntamos quais são, ou o que são os decretos de Deus, e nós meditamos na semana passada, os seus decretos que são imutáveis, e hoje nós trabalhamos como que Deus executa os seus decretos, como que Ele põe em prática. Tá? A resposta é que Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, através do seu jeito de agir, a sua forma de agir, através da sua providência. Isaías 45, 7. Rosângela, por gentileza. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Imagina o Nicolas pregando lá numa igreja bem avivada e ele vem falando que Deus forma a luz e cria as trevas, faz a paz e cria o mal. Mas o Senhor, pela única razão da sua vontade, Ele decreta... Hã? Não, pô, ia falar assim, isso aí não está na Bíblia não, entendeu? Deus, pela única razão da sua vontade, Ele decretou de forma inalterável tudo quanto acontece. E ainda que Ele conheça tudo quanto há de acontecer, presciência, eu já ensinei isso para vocês, presciência é Deus no kairos dele, é no atemporal, Ele tendo acesso ao presente, ao passado, presente e futuro, como se fosse uma coisa só. Ele sabe o que vai acontecer. E ainda que Ele conheça tudo o que há de acontecer, Ele não ordenou nenhuma dessas coisas por havê-las previsto, mas ordenou-as somente pelo conselho da sua vontade. Logo que eu me converti dentro da teologia reformada, a primeira pergunta que eu fiz, tentando sair da predestinação, da eleição divina, era: bom, mas se Deus, Ele é presciente, Ele sabe que a Shirley em algum momento vai aceitar Cristo, então por isso ela é salva. E aí o pastor, ele me desconstrói mostrando que não tem nada a ver. Ele é presciente sim, mas além de ser presciente, Ele pré-ordena. E aí eu vou voltar. Deus, pela única razão da sua vontade, decretou de forma inalterável tudo quanto acontece. E ainda que Ele conheça tudo quanto há de acontecer, Ele não ordenou nenhuma dessas coisas por haver previsto, mas ordenou-as somente pelo conselho da sua vontade. Princípio que nós temos trabalhado bastante. Deus é a causa primária de todas as coisas. Tudo o restante é consequência. Sempre. Não há condição. Nós já meditamos também a condição de Deus, que Ele não precisa de ninguém. Não há gerência da parte de ninguém. Não há auxílio. Ele fala de uma maneira muito clara ali na condição de Jó, em que ele pergunta para Jó: para quem eu pedi ajuda ou pedi conselho? Quando eu fiz as estrelas, quando eu dei nome nisso, quando eu fiz... Aonde estava você, Jó, que é tão sábio? E Jó ali está fazendo referência a toda a criação. Ele não pede ajuda de ninguém, ele não pede conselho de ninguém, ele faz tudo segundo a sua vontade. O plano de Deus é absolutamente imutável, e isso é um choque para os cristãos, porque eles acham que a oração nossa muda as coisas e não muda. O plano de Deus é absolutamente imutável, de maneira que todas as coisas acontecem no tempo, de acordo com a determinação eterna de Deus, mesmo que nós não entendamos. A nossa mente não é a mente de Deus, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e nós não alcançamos o que Deus faz e por que motivo Ele faz. E por que Ele demora aos nossos olhos? Aquela frase típica, Deus escreve certo por linhas tortas, isso não está na Bíblia, tá? Às vezes a pessoa fica procurando aqui, entendeu? Versos, frases como essa, mas não tem isso.
A tortuosidade da coisa, ela está nos meus olhos, na minha percepção, não no agir de Deus. O plano de Deus é absolutamente imutável, de maneira que todas as coisas acontecem no tempo, de acordo com a determinação eterna de Deus, antes do tempo e fora do tempo. As coisas acontecem segundo o desígnio do Senhor. Quando Ele determina as coisas que vão acontecer dentro do nosso cronológico, Ele determina quando não havia nada, quando não havia tempo, não havia terra, não havia universo, não havia anjo, não havia Satanás, não havia nada, Ele determina as coisas. É um tempo anterior aos anjos, anterior a Lúcifer, anterior a qualquer coisa, Ele tem uma determinação eterna. Todo o propósito desse plano é qual? Então o homem está no centro? Glórias ao Senhor. Todo o plano de Deus tem um propósito, a sua glória. Todo o propósito desse plano é destinado à glória de Deus e independe da vontade, pensamento ou ato das criaturas. Nada pode mudar. Menízia? Esse assunto ele é realmente muito complexo, porque como entender esse versículo? Cria as trevas e cria o mal se ele não tem prazer nessas coisas. São coisas que nós não conseguimos entender. Mas quando ele cria, e aí é um dos grandes dilemas dentro do cristianismo, em especial da teologia reformada. Se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são em essência bons, e neles não há treva nenhuma, como que deles parte algo criado que saiu mal? Não tem resposta. Não tem resposta. Mas partindo do princípio em que Deus, Ele é soberano e que Ele é a causa primária de todas as coisas, mesmo mal procede de Deus. E esse versículo fala sobre isso. Mas nós não conseguimos entender. Como que é isso? Entendeu? Não é algo que nos é revelado. E aí é uma questão de você caminhar, continuar caminhando, como a Dori fala, que eu já falei para vocês, continue a nadar, porque se você começar a pensar numa coisa como essa, você pira, porque você não vai conseguir chegar. Nenhum teólogo de Adão até os dias de hoje conseguiu desvencilhar isso ou destrinchar de tal maneira que fala assim, é por causa disso. As pessoas elas tentam criar, por exemplo, através da doutrina do Yin Yang, que é aquela bola preta com a bolinha branca, ou seja, o que está falando ali? Que todo o mal contém o bem e todo o bem contém o mal. E aí, se é folhinho branco, está aqui, ó, pega aqui depois, tá? Um se completa, é o balanço, eles falam do balanço, entendeu? Que tem que ter o equilíbrio, tem que ter o balanço, não tem nada disso. Mas o Senhor ele não explica essa condição, não. Os decretos eternos e a responsabilidade do homem, e aí a gente tem que começar a pensar nisso. Bom, se Deus ele é soberano e ele é a causa primária de todas as coisas, como é que o homem ele pode ser responsável de algo? Pois é, apesar dos decretos eles serem eternos, o homem ele é responsável pelas suas ações. Salmos 7:11. Helena está falando muito hoje, tá? Salmos capítulo 7, verso 11. É você. Salmos capítulo 7. Pode ler, Lili. 7:11. Deus que sente indignação contra o justo. Ele é justo juiz, porque ele estabelece formas, meios, princípios e ordenanças. E ele, ao ver, em especial, os filhos de Deus, eu e você, agindo conforme o nosso coração e não conforme a vontade dele, ele se sente indignado, entendendo que essa indignação dele não é algo emocional como acontece em nós. Todas as referências que falam de arrependimento, indignação, não é baseado no que o homem sente. Todos os sentimentos, digamos assim, ou as emoções de Deus, elas são desprovidas dessa condição de que eu faço porque eu quero algo em troca, ou eu reajo porque eu estou sendo prejudicado. Deus não. Nós não acrescentamos nada
em relação a Ele. Nós temos a mesma indignação com o Senhor, mas com a mácula do pecado. Então eu fico indignado quando alguém não faz aquilo que eu esperava, ou alguém faz algo que gera prejuízo em mim. Não é a mesma coisa do Senhor. Os decretos eternos é a responsabilidade do homem. A predestinação, ou a determinação prévia de todas as coisas, não retira do homem a sua responsabilidade perante Deus. A responsabilidade depende da existência da lei e de um juiz capaz de julgar. De onde vem essa responsabilidade? Porque ele, através das Escrituras, ele fala como nós devemos caminhar. Se você não lê, se você não conhece, você não está isento de ter que cumprir aquela norma. Tá? Então, se for para Shirley e falar assim, Shirley, tinha que cumprir tal lei assim, assim, assado, eu não cumpri. E estão me punindo por conta disso. Eu não sabia. E ela vai falar assim, infelizmente, não há como. A gente pode tentar ter uma defesa para você, mas você não pode basear sua defesa pela falta de conhecimento da lei. E isso não procede da lei civil, penal, administrativa, ela procede das Escrituras. É aqui que está ensinando que a gente tem que ler, entender o que está sendo ordenado para a gente colocar em prática. Porque nós temos uma lei e nós temos um reto juiz. E ele vai olhar para você e falar assim, bom, você teve acesso, você não colocou. E todo esse juízo perfeito de Deus, ele é feito por Deus. Por isso que é um juízo perfeito. Ninguém, talvez, eu não sei, nem espero estar nessa condição de Deus condenar a pessoa e a pessoa levantar uma questão, não, pera um pouquinho, mas eu não concordo. Ali vai ter uma certeza plena de que você agiu de uma maneira errada, consciente ou inconsciente. É claro que a punição de Deus vai ser diferente, talvez, não sei, na minha cabeça, da mesma maneira que na eternidade para os salvos vai haver diferenciação entre aqueles que são cristãos nominais ou que não são cristãos nominais, ou aqueles que são ímpios ou que são ímpios vezes 3, vezes 5, vai haver uma punição maior, vai haver alguma coisa diferente em relação às pessoas que têm a ignorância, mas não vai deixar de haver a punição. Soberania de Deus é um tema que a gente tem trabalhado bastante, em que você tem que entender sobre esse conceito. Toda ordenação do universo compõe um conjunto de fatos previamente determinados pelo qual Deus realiza o seu plano eterno. Nada acontece fora da vontade de Deus. Então, Heloísa ficou lá no hospital 3 dias com otite, tal, passou mal uma semaninha. Tudo está dentro do plano de Deus. Mas como que uma doença numa criança pode estar? Eu não sei. Nós não entendemos, mas nós temos que partir da premissa que toda ordenação no universo compõe um conjunto de fatos previamente determinados para que o plano do Senhor ele se concretize. É como se fosse um grande quebra-cabeça em que as peças elas têm que encaixar no momento certo, segundo a vontade dele, e nós não sabemos por que essas coisas acontecem. Deus tem um propósito definido com referência à existência e ao destino de tudo quanto criou. Nada acontece fora da vontade dele e também sem nenhum sentido. Foi sem querer. Foi o destino. Foi, sei lá, que exemplo. Coincidência, entendeu? E a gente acha que as ações que ocorrem na nossa vida, ou no tempo, ou na sociedade, o que quer que seja, não tem ligação uma coisa com a outra. O budismo ele tenta fazer uma ligação dessas coisas e diz que se uma borboleta bater as asas aqui, pode ser que reflita num furacão lá na Indonésia, entendeu? Isso é o pensamento deles, eles tentam fazer a ligação, mas os fatos eles realmente estão ligados. As coisas, porque tudo é um grande quebra-cabeça e tudo um grande plano do Senhor que vai se concretizando conforme o tempo vai passando. Você ia falar alguma coisa? Sim, para ver se eu estou acompanhando esse raciocínio, você está treinando alguma coisa assim da teologia, não sei se o nome correto é determinista. Não sei, não, aí não, fatalismo, não. O fatalismo, ele é um pouco mais complexo e eu não tenho tanto conhecimento, tá? Mas basicamente a Shirley está andando e ela tropeça. Ou a Shirley estava andando com o carro e ela bateu o carro. Bateu porque Deus quis. Então é uma verdade, porque nós temos a condição da vontade do Senhor soberana, mas eu excluo a minha responsabilidade. Esse que é o problema. O fatalismo, ele tira a minha responsabilidade dentro do que eu conheço de fatalismo. Então eu coloco
Ah, é por conta daquilo. Então, por que o cara é pedófilo? Porque eu fui abusado. Por que eu bebo? Por causa que o espírito maligno ele é sobre a minha vida. Então você sempre faz uma transferência de culpa. O fatalismo tem essa condição. Então, tudo está acontecendo. E muitas pessoas se apoiam nesse fatalismo, como por exemplo o meu ex-pastor, que nunca foi pastor, em que ele falava: eu acredito na livre-arbítrio, na predestinação. Então, se eu sou salvo, Deus que me pegue na curva, eu não tenho que fazer nada. Eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser. Porque se eu não sou salvo, eu não vou poder mudar nada. Então a pessoa ela entra numa condição de que eu não tenho responsabilidade nenhuma em relação aos fatos, porque simplesmente Deus está no controle de todas as coisas. Nessa questão que você falou das peças do quebra-cabeça, tem muitos exemplos na Bíblia, mas me veio José, né? Naquele sonho que se realizaram na vida dele, a vida dele ficou toda bagunçada, passou por uma série de coisas, mas tudo se cumpriu. As ações dos seres criados são livres de acordo com a natureza do homem, mas condicionadas às causas secundárias e contingentes antes determinadas por Deus. Então, as nossas ações, nós temos uma certa liberdade nas nossas ações, desde que não influenciem o propósito final do Senhor. Então, é uma coisa que eu falo com jovens, por exemplo. Então, você pode namorar com A, B, C ou D. Os 4 ou as 4 são cristãs, são pessoas tementes a Deus, são pessoas que são zelosas com a palavra. Então, diante do Senhor você tem 4 opções. Mas se tem uma opção que vai te afastar dos caminhos do Senhor, aquela lá não é uma opção, alguma coisa vai acontecer. Porque senão aquilo vai de alguma maneira influenciar. E se possível fosse, porque não é possível, até os eleitos se afastariam. Então, existem situações da nossa vida que nos afastariam dos caminhos do Senhor. Para os eleitos, isso é impossível. Então, essa gerência que nós temos das nossas decisões, em que a gente pode partir de uma coisa tola, como, por exemplo, a vestimenta, um alimento que você coma, entendeu? Tem consequências. E essas consequências, elas são medidas pelo Senhor, sendo permitidas ou não. Eu já trabalhei com a grande maioria de vocês aqui a condição da vontade permissiva e da vontade diretiva de Deus. As ações dos seres criados são livres de acordo com a natureza do homem, mas condicionadas às causas contingentes antes determinadas por Deus, que levarão as criaturas a executar minuciosamente o plano eterno, ou seja, nada, nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Isaías 14, 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Não existe sombra de variação na vontade de Deus. Nenhum novo ato pode entrar na sua mente e nunca poderá haver mudança dos decretos eternos. O que Deus determinou vai acontecer. E o ser humano ele fica extremamente incomodado com isso. Vocês estão acompanhando? Porque nós estamos aprofundando, tá? Então, se você tiver com dificuldade, você pede ajuda aí, entendeu? Só não vai descer do bonde, tá? Mas pede ajuda aí, tá? Não existe sombra de variação na vontade de Deus. Nenhum novo ato pode entrar na sua mente. Nunca poderá haver mudança nos decretos eternos. Por isso que ele fala: nenhum conceito novo pode vir aparecer aqui. Fora. Eu tive uma revelação. A partir de hoje, os cristãos eles vão ter que usar uma roupa como a da Aisla, branquinha, com os negocinhos marronzinhos e tal. Está aqui. Se a gente não conhece, o que acontece é que o ser humano ele usa toda a forma possível para fazer com que ele consiga te envolver e te enrolar. As pessoas elas agem dessa maneira. Desde o filme romântico em que o cara vai lá e está querendo ter relação com a moça, ele vai lá e fala eu te amo e prova aquela que ama, até que tem relação depois vai embora. Como qualquer situação em igreja, no trabalho ou qualquer coisa que seja, nós temos que ter uma ciência plena do que está sendo dentro das Escrituras para que as pessoas elas não nos envolvam com mentiras. Deus
tem só um propósito, e nesse propósito estão todas as coisas e seres pertencentes à eternidade e ao tempo. O propósito é a concretização do seu plano feito antes da eternidade, que vai redundar na sua glória. Não existe nada mais importante, não existe mais nada que vai mudar. E as pessoas, elas vão descobrindo escritos aqui, filosofias aqui, teorias ali, e querem incorporar dentro do cristianismo. Isso chama-se integracionalismo. Você integra, você joga, coloca junto. Ah, não tem problema. Estava vendo numa igreja de um conhecido, em que ele colocou lá festa da fogueira. Por que não fala logo festa junina? Qual a diferença? Não que seja talvez a intenção dele, mas você entende que eu tento mudar o nome para tentar incorporar com uma coisa como se fosse lícito. Eu dou uma nova roupagem. Tem uma série que uma vez eu vi, já está na 3ª temporada, de 3 jovens. Um deles, ele é traficante, e aí o traficante maior dele vai lá na igreja e traz o dízimo na igreja, entendeu? E o pastor vai lá e abençoa a vida dele, e ele deixa lá 100 mil reais, 200 mil reais, como se a bênção do pastor pudesse tornar uma coisa que procede de sangue bendita, simplesmente por imposição de mãos. Mas foi algo que o pastor construiu e traz sobre aquela vida. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas que são introduzidas dentro do seio da igreja. São todas coisas que não agradam ao Senhor, que vão contra os seus decretos, mas mesmo assim a gente acha que é lícito porque está dentro da igreja. Os decretos eternos de Deus têm uma ordem lógica, mas elas não são temporais. Ele vai cumprir o propósito dele dentro do tempo dele, que é fora do tempo. E a gente fica achando que vai ser uma construção. Ah, eu estou bem aqui financeiramente, eu estou construindo, eu não vou passar nenhuma dificuldade. Não funciona dessa maneira. Ele tem uma ordem lógica na mente dele, que é uma lógica que a gente conhece em partes, mas não é algo que acontece de uma forma temporal, acontece de uma forma não temporal. Ele sabe quando que as coisas vão acontecer dentro do tempo e fora do tempo. Porém, a sua execução no mundo é feita no decorrer do tempo pelas obras da providência divina. Por exemplo, o maior fato de todos, que é o quê? A morte e ressurreição de Jesus Cristo. Algo que tinha sido pré-determinado e ordenado antes da fundação do mundo. Lá em Gênesis aparece como proto-evangelho, em que quando Adão peca, aparece a figura do Filho do Homem, e ele vai sendo apresentado durante todas as Escrituras. Dentro do temporal, aproximadamente 2000 anos atrás, Cristo ele realmente encarna, morre, ressuscita, mas é uma coisa que estava determinada antes e é colocada dentro do temporal. Então, apesar de ser determinado no atemporal, ele é cumprido dentro do nosso temporal. Tudo vai se acontecer, vai se cumprir dentro do nosso temporal. Quando Jesus Cristo fala, Isaías, não, vai ao próximo, é Chile, Hebreus 1:3. Então, quando, o que eu ia falar? Temporal. Não, eu ia dar um exemplo, aí eu lembrei do texto, para já ir procurando. Esqueci. Segundo período, seu nome. Os decretos eternos de Deus têm uma ordem lógica e não temporal, porém a sua execução no mundo é feita no decorrer do tempo pelas obras da providência divina. Hebreus 1:3, por favor. Ele é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou no direito da majestade nas alturas. E ele, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser em letra maiúscula, Deus Pai, sustentando todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Todas as coisas. Tudo, toda a criação. É o sol, entendeu? Girando mais rápido, ou ele emanando mais calor, não é o meteorito andando em tal local, a lua girando em torno do sol, é o passarinho. A gente chegou aqui, a Menisa mostrou depois que você sair, você olha ali em cima do poste, 2 casinhas de João de Barro feitas, perfeita, entendeu? Coisa linda e maravilhosa, entendeu? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Por quem Deus Pai sustenta todas as coisas? Pela palavra do seu poder. Quem é a palavra do seu poder? Jesus Cristo. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Purificação dos pecados de quem? Dos filhos.
Ele vai e se assenta à direita da majestade de Deus. Deus não criou nenhum ser que não esteja dentro do seu controle. Então aquela figura de Satanás, que é uma figura, por exemplo, na Wicca, que é a bruxaria, né? A figura da Wicca é a seguinte: o planeta Terra, ele é um organismo vivo, em que existe, é um grande estádio, em que ali é uma luta eterna entre o bem e o mal, entre a figura de Deus e a figura de Satanás. São duas forças equivalentes, a força do bem e do mal, a partindo do princípio do Yin e Yang, por exemplo, em que eles ficam ali, se chocando, se chocando, se chocando. Dentro daí que o pensamento é esse. Pelo decreto de Deus, ou melhor, Deus não criou nenhum ser que não esteja do seu controle. Nenhum evento acontece a parte do seu plano. Aqueles que gostam, se eu errar, você me corrige, Luli, da Marvel, a Lanterna Verde, a DDC, né? Lanterna Verde, tá? Aqueles que gostam dos desenhos lá, Lanterna Verde. Tem um Lanterna Verde que é um planeta. Por que aquele Lanterna Verde é um planeta? Porque eles entendem que é um organismo vivo. Isso é uma teologia, em que fala que tudo tem essência de Deus. Esse óculos tem essência de Deus, esse móvel tem essência de Deus, essas flores têm essência de Deus. Então a essência de Deus é composto por coisas que Ele criou. Negativo. Isso está errado. Deus não criou nenhum ser que não esteja dentro do seu controle. Nenhum evento acontece à parte do seu plano. Não, Deus cochilou. E aí a palavra de Deus fala: não dormita nem dorme o guarda de Israel. Eu posso não entender o que aconteceu, mas tem uma condição. Todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu sou o Baal. Baal é Senhor, já falei para vocês. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois não darei a outrem. Quando você conquista alguma coisa, quando alguma coisa acontece, glórias a Deus. Nem a minha honra às imagens de escultura. E as pessoas, elas criam situações em que elas querem dar honra a imagens de escultura, não só a imagem de escultura no sentido de imagem mesmo, a qualquer ídolo do nosso coração. Não, isso foi conquistado por causa da igreja, ou isso foi conquistado pelo teu esforço. Não, é tudo segundo a vontade do Senhor. Pelo decreto de Deus, alguns homens e anjos, eles são predestinados pela vida eterna. E talvez você nunca tenha pensado que anjos também foram predestinados à vida eterna. Porque todas as criaturas estão debaixo do controle de Deus. Então quando Lúcifer, ele vem e engana 1/3 dos anjos, aquele 1/3 de anjos não era predestinado. E os 2/3? Predestinados. Pelo decreto de Deus, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna. Todos os textos das Escrituras relativos a esse assunto são referidos a indivíduos que receberam a predestinação. Portanto, o chamado é individual, não é nacional, não é denominacional. São os testemunhas de Jeová, que 144 mil. É só a minha igreja que cura, só a minha igreja que salva, só a minha igreja que tem... É mentira. Alguém me perguntou aqui ou fora daqui: vai ter algum católico que vai se salvar? Vai ter um bandista que vai se salvar, vai ter satanista que vai se salvar, vai ter pessoas que a gente não imagina que vão se salvar, e pessoas que estão dentro da igreja, sentadinha, ouvindo o evangelho, professando, chorando, e que vão para o inferno. Efésios capítulo 1. O seu carro está indo embora ali, hein, Moisés? É do Moisés. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a beneplácito de sua vontade. O chamado é individual, ele não é familiar. A família do pastor Paulo, todo mundo se salva, não é familiar.
Não é corporativo. Não é todo mundo que é vendedor de flor, não é todo mundo que é advogado, não é todo mundo que é lutador. Não, não existe isso. Mas as pessoas pensam, assim pensam. As pessoas acham, e aí quando eu vejo aqueles filmes de... Não existe essa blindagem, entendeu? Não existe esse tipo de coisa. A salvação não é nacional ou denominacional. Os hebreus eram o antigo povo de Deus. Os hebreus eram o povo de Deus no Antigo Testamento. Mas entre todo esse povo, alguns seriam chamados para a salvação e não todos. Lembra de Jesus Cristo quando ele fala assim: nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus olha e fala assim: até essas pedras podem ser filhos de Abraão. Ou seja, não é denominacional. Não é. O povo de Israel era um povo bendito, era escolhido, era. Mas eram todos? Não eram todos. Da mesma forma, após o Novo Testamento, entre todos os cristãos nominais existentes, Deus irá chamar este ou aquele cristão. O chamado é individual. Estarão dois deitados numa cama, um vai e o outro fica. Estarão dois vendendo rosas, um vai e o outro fica. É muito sério isso. Ele está falando aí, no mínimo em 50%, gente. A porcentagem é essa de Apocalipse. E eu creio que é 90%, tá? Então, tem 10 na igreja, um vai e outro 9 fica. Isso aí é meu pensamento, né? Eu sou pessimista mesmo, né? O atual povo de Cristo não tem nenhuma vinculação coletiva com qualquer nação ou denominação religiosa. São indivíduos de qualquer condição social ou denominação. Romanos 8,30. Que diremos, não? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O atual povo de Cristo não tem nenhuma vinculação coletiva com qualquer nação ou denominação religiosa. São indivíduos de qualquer condição social ou denominação. Não tem o versículo de cabeça, mas a gente meditou na semana passada. Não há grego, nem romano, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Não há diferença, porque Deus não faz acepção de pessoas. O caso de Jacó e Esaú é típico. Antes mesmo do nascimento eram indivíduos. Jacó era amado por Deus. Esaú, eu tenho aqui a palavra porque achei muito pesada, tá? Porque era assim, no texto lá da catecismo estava assim: o caso de Jacó é típico antes mesmo do nascimento, é indivíduos. Jacó era amado por Deus e Esaú era odiado por Deus. E eu fiquei assim, né? Odiado é tão pesado, né? Eu vou colocar aborrecia, né? Entendeu? Porque no texto da Ara está aborrecia, né? Aborrecia. Ambos de forma claramente pré-ordenada. Já tinha sido determinado antes. Romanos capítulo 9, versos 11, 12 e 13. 9, 11. 12 e 13. E ainda não eram muitos gênios nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Consegue entender, por exemplo, a figura do Gabriel e Rafael, da barriga da Vânia? E Deus fala: um é amado e outro é odiado. Ou me aborreci, se você preferir uma palavra mais light, entendeu? Me aborreci. Imagina você, porque você está pensando no aborrecimento de nós, né? Mas pensa em Deus se aborrecendo com você. Entendeu? Porque a gente quando pensa, me aborreci, é light, né? Mas qual que é a figura que está aborrecida? Deus. Uma outra perguntinha rápida para Esther. Esther, por que no versículo 11 está entre parênteses? É para Esther, tá? Por que esse textinho está em parênteses aí? O que quer dizer? Que antes dele da... Não. Por que esse texto tem parênteses? É para cumprir o propósito de Deus. Sobre Não. Eu perguntei por que no verso 11 está assim: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevaleça. Por que isso está em parênteses e o resto do texto não está? Porque esse era o propósito principal, né?
É porque esse texto que está entre parênteses, ele não está nos escritos originais. Então, uma grande possibilidade. Quando foi feito o texto, eles foram copiando de época em época, época em época. E quando eles copiavam, às vezes alguém chegava e falava assim, isso aqui é interessante. Não sei se você já anotou na sua Bíblia um risquinho lá. Entre parênteses, amor, entendeu? Então, exatamente o que está falando é que esse texto não está nos escritos originais. Então, a grande probabilidade disso aí ter sido coisa humana, isso aí você tem que descartar, entendeu? E você vai encontrar isso na Bíblia inteira, tá? Porque você tem que imaginar, não os caras fazendo uma cópia no computador, né? No computadorzinho lá, com a luz, não. Eles estavam escrevendo com a luz de vela, entendeu? Em cima de madeira, à mão. Então, haviam essas diferenças, tá? Amar e odiar não são emoções que Deus sente. E a gente tem que entender que Deus ele não é um ser emocional, segundo os padrões humanos. Amar para Deus não é sentimento. E para nós não deveria ser também. E se não fosse, nós não iríamos nos indignar com as pessoas que convivemos tão facilmente. Porque nós nos irritamos, porque nós queremos o retorno daquilo que nós estamos oferecendo, entregando, dando. Então, amar e odiar para Deus não são emoções que Ele sente, pois Deus ele é imutável e impassional nas ações, que Ele executa. Ele não age conforme a sua ação, o seu pensamento, o seu meio de falar ou de agir. Paz do Senhor. Fale. Nesse contexto, no caso assim, se Deus não, a emoção de Deus não é variável com a da gente, né? Como é que é? Se a emoção de Deus não é variável com a da gente, por exemplo, estou amando o Nicolas, estou odiando o Nicolas, né? E aí, tipo assim, é esse contexto dos gêmeos, dele falar que se aborreceu com um antes mesmo dele nascer e ama o outro. Então, tipo assim, os que ele odeia pra sempre, os que ele ama incondicional pra sempre. Desse jeito, dessa maneira, desse modo. Quer completar mais uma coisa? Completou. Então a pessoa, ela vive uma vida infeliz a vida inteira por conta que... Não é infeliz. Ela não fica plena. É a condição do bem-aventurado. Quando a gente vê bem-aventurança, não é feliz. Bem-aventurança é plenitude. Eu cumpro o papel ao qual eu fui designado. Por eu ter feito aquilo que foi designado a mim de maneira perfeita, eu me sinto pleno. Não é felicidade o termo. Felicidade é uma coisa temporal, em que, até na época minha de juventude, que não era crente, falava assim, paixão não sobe serra. Ou seja, você tem o seu caso lá, tal, e ele não sobe. É a mesma coisa. A nossa plenitude. Então a pessoa ela vai viver aqui na terra como se fosse um morto vivo, zumbi, a vida inteira, até ela ser desperta no dia do julgamento e descobrir que ela vai para o inferno. Amor de praia não sobe a serra. Nunca viu isso? Amor de praia. Sobre a questão, né, de Deus salvar um e odiar o outro, nós sempre ficamos, nossa, mas por que Deus odeia? Mas se nós pararmos para pensar da grandeza de Deus e quem nós somos, nosso estado original, você imagina aquele saco de lixo que ficou lá na sua cozinha, que deu um monte de bicho, e você odeia todos. Você pegou algum para salvar? Não é porque Deus odiou Esaú, mas porque que ele amou Jacó? É a mesma coisa você pegar alguma coisa, vou pegar esse aqui para eu ver ele virar uma mosquinha, e nutrir ele e dar... nutrir ele, cuidar dele até ele se tornar uma mosquinha, ou então pegar uma lagarta, todo mundo odeia a lagarta, pega e pisa na mesma hora, sem pensar duas vezes. Vou pegar esse aqui para eu cuidar e virar uma borboletinha. Ninguém faz isso. Mas e mesmo assim, você foi longe agora, hein? Negócio dos bichos da cozinha, entendeu? Eu não sei se você lembrou da sua cozinha e do seu lixo, entendeu? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: mesmo com a melhor explicação possível, para nós é incompreensível. Porque o fator aí não é a pessoa, não é Esaú nem Jacó, o fator é Cristo. E a gente sempre vai analisar o quê? A pessoa do homem. Então, quando a Aisa traz a colocação, quando o Felipe traz a colocação, a gente sempre coloca o quê? A pessoa. Mas o centro da diferença não é a pessoa. O centro é Cristo. Em que Deus Pai, e aí não tem explicação por que Beltrano
e ciclano não é. Não tem explicação. E não tem como você justificar e explicar para ninguém uma situação como essa, porque aos olhos humanos isso é uma coisa errada. Ou essa semana alguém me questionou e eu não tenho explicação para isso. Mas, pô, pastor, se você já pensou nisso, eu vou colocar minhoca na sua cabeça, né? Ou a larva do Felipe, né? Entendeu? Se o Espírito Santo que convence, e se ele não convence a pessoa, como é que a pessoa vai ser aceita? Você não convence, porque não é bom. Então é o que eu estou falando, entendeu? Você vai olhar dentro do ótico humano e você vai ver, para um pouquinho, se eu falo que eu tenho que tomar água todos os dias e eu não tenho água, como é que eu posso me hidratar? Então é complexa a coisa. E aí é aquele caminho que você simplesmente caminha pela fé. E é complicado você pensar que o Deus que está te ensinando sobre o amor também ensina o que é o de amor. Entendeu? Menísio. Nesses, agora, né? É assim, que a graça, da mesma forma, os ímpios têm graça sobre eles, né? Comum. E aquele, graça comum. Então, assim, mesmo a vida que eles levam, tem aquele versículo que Jesus, não sei se é Jesus que fala, que Deus faz nascer sobre todos o sol e Deus abençoa a todos. Então, não vai haver justificativa diante de Deus, nem para os que servem, nem para os que não servem. Não tem justificativa. E Romanos diz, o ser humano diante da natureza, ele é indesculpável, porque a glória de Deus se manifesta através da natureza. É indesculpável. Quem está afirmando? O reto juiz. Eu posso até discordar, como vou pegar a Sheila de novo, ela já deve ter visto muitas decisões injustas em algum tribunal e alguma coisa assim. Independente dela achar ou não injusto, a decisão do juiz ela é soberana. Você pode até recorrer. No caso de Deus, você não tem instâncias para você recorrer, não. Entrou, já era, entendeu? Deixa eu só fechar esse tópicozinho para a gente ir para o nosso intervalo. Vai voltar atrás, não, Deus vai voltar atrás. Em 1 Timóteo capítulo 5, não precisa abrir, Paulo fala de anjos eleitos. Eu esqueci de anotar a referência, tá? Depois, se você quiser procurar Timóteo 5, o quê? Paulo fala de anjos eleitos, consequentemente os que caíram foram reprovados por Deus. Jesus decreta a mesma destinação final de perdição eterna, tanto aos falsos religiosos que falam o seu nome, como aos anjos caídos. Mateus 25, 41. Mateus capítulo 25. 41. Pode fazer mais uma perguntinha? Então, o rei dirá... Ele não deixou você fazer a pergunta. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, já falamos sobre isso. Diferente do que a nossa mente pensa, de que o inferno é um lugar regido pelo diabo, pelo contrário, o inferno, que nós temos a condição de inferno, que é um foguinho mais light, depois tem Geena, que é o lago de fogo e enxofre, que a coisa pega mais forte, tá? Claro que fala. Lá Apocalipse aparece, tá? Só que você não vê o termo necessariamente, às vezes em algumas versões aparece, tá? Então, para o fogo eterno, ele está falando do lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. Quem que vai ficar junto com o diabo, com o bodão e os anjos? As pessoas que não são eleitos ou as pessoas que são reprováveis. Aislan? Sai totalmente do contexto. Quando o senhor fala de que a gente vai ter os níveis lá no céu, mas, tipo assim, tem algo específico? Tem, galardão. Chama-se galardão ou coroa. A gente vai ver essa condição quando fala em coroa. Não é muito, não é explicado, muito explícito. Mas a condição de um Deus, que ele é justo, ele tanto vai impor um sofrimento maior para os mais pecadores, de Satanás para baixo, entendeu? Que sofrimento é esse? Como que é maior? Não sei, nem quero saber, tá? Qualquer coisa, depois você me passa um zap lá do inferno. Para mim não tá amarrado, né? Entendeu? Tá amarrado, entendeu? Mas no caso, a mesma condição, quando você faz o contraste, a pessoa que viveu, o Rafael, ele viveu segundo os princípios de Deus, ele abençoou, ele ajudou, trabalhou, tal. O Gabriel não, o Gabriel ele aceitou Cristo e continua vindo para a igreja, ele não mente, não rouba, segundo aqueles padrões sociais e tal, mas ele não fez tanto quanto o outro. O que vai acontecer? Um vai ser mais galardoado ou exaltado que esse, aí vai ter um privilégio maior. Eu gosto de usar um exemplo que é só
para entender, é como se Deus morasse na cobertura e você morasse ou no primeiro andar, ou você morasse mais perto da cobertura do Senhor por toda a eternidade. Ai, pastor, não faz diferença. Só de eu estar lá lavando o banheiro da casa de Deus. Assim disseram os israelitas quando estavam no deserto comendo maná e depois de um tempo assim, esse maná de novo. É claro que a gente não vai ter uma condição pecaminosa nos céus, mas vai haver diferença entre aqueles que viveram em mais plenitude a palavra de Deus do que aqueles que viveram mais de uma forma superficial. Amém? Vamos para o nosso intervalo. Daqui a 15 minutos nós voltamos, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe e te conceda graça.